Oi gente, aqui é a Diana e assim, pelo título do vídeo você tá querendo saber como assim, né? Pois é gente, o Otávio ele virou vegano. E como fazer quando isso acontece? Assim, no começo foi bem difícil pra mim, sabe? Ele virou vegano há mais ou menos 3, 4 meses. E no começo foi bem difícil quando eu vi que ele tava querendo, né? Quando eu vi que ele tava querendo virar vegano, eu fiquei, cara, como assim? O que é que vai acontecer agora? Então eu fiquei muito preocupada com a saúde dele, que ele ia deixar de comer carne, ia deixar de comer coisas com leite, de tomar leite, de comer queijo, sabe? Porque assim, tem a diferença, né, entre o vegetariano e o vegano. Eu vou falar a diferença básica, porque existem lacto, não sei o que, um monte de coisa, tem várias variações, mas eu vou falar aqui o básico, que o vegetariano ele deixa de comer carne, né, mas continua comendo ovo, leite e derivados. O vegano não come nada disso, não come leite, não come ovo, não come manteiga, queijo, todas essas coisas além da carne. Então, quando ele disse que ia virar vegano, eu fiquei, peraí, calma aí. Então eu fiquei muito preocupada, sabe? Eu fiquei, cara, como assim? Tu vai deixar de comer doce, tu ama doce, não sei o que, e tu vai ficar sem nutrientes, tu vai acabar morrendo. Então aí eu falei, tá, mas vamos devagar com a dor, certo? Vamos devagar. Primeiro a gente vai falar com o nutricionista, vegana, pra poder conversar com a gente, explicar como é que funciona tudo isso. Eu era uma pessoa totalmente, assim, não sabia nada sobre essas coisas. Então a primeira coisa que eu quis fazer, já que ele estava tão decidido a fazer isso, era ir na nutricionista. Então a gente conversou com a nutricionista e ela explicou pra gente que tem como você repor os nutrientes que teriam na carne, no leite, no ovo, etc, com outras coisas. Depois que eu fui com ele na nutricionista, eu até fiquei assim mais tranquila, mas eu não tava 100% ainda, assim, sabe? 100%, né? Então, no começo foi bem difícil pra mim, porque eu não queria, sabe? Eu não queria aceitar, entendeu? Tipo assim, eu não sei porquê, mas eu não queria aceitar eu achar aquilo, tipo, extremo, absurdo e etc. Então, o mais difícil de tudo, assim, foi aceitar no começo, sabe? Porque eu achava tudo muito extremo, eu fiquei com muito medo de acontecer alguma coisa com ele ficar fraco, porque ele gosta de fazer exercícios e tudo, eu fiquei com medo. E também tem outras duas coisas que é meio complicado. Primeiro é sair pra comer, porque, assim, eu não sou a pessoa que come de tudo, que nem ele, que ele come tudo que é verdura e fruta e todas essas coisas assim naturais ele come, mas eu não como. Então, encontrar um lugar pra sair hoje é um pouco mais complicado, porque tem que ter coisa que eu coma e que ele coma também. Então, às vezes ele quer ir pra um lugar mais natureba, mas aí não tem nada que eu goste, aí às vezes eu quero ir pra um lugar tipo que eu gosto de comer, mas não tem nada que ele coma. Então, isso daí ainda é um pouco complicado. E a outra coisa também que é difícil, que não é nem difícil assim, mas que foi um pouco complicado no começo, mas a gente tá conseguindo driblar um pouco, é a questão do casamento, porque a festa do casamento vai ter comidas, né, normais assim, né, tipo, comidas, chocolates e doces e todas aquelas coisas do jeito natural que a gente conhece. Então a gente vai ter que driblar algumas coisas. Por exemplo, eu já encontrei alguns doces e chocolates veganos aqui em Fortaleza. Se você quiser, eu vou deixar o Facebook deles aqui, que é a de Sonhar. Elas são, ó, amorzinho. E também a gente vai ainda ver essa questão do cardápio, como é que vai ser, porque tudo tem que, né, tá o mais tranquilo possível para ele poder comer também. Então essa coisa assim do cardápio da festa ainda tá sendo um pouco complicado. A gente ainda vai ver como é que vai ser, porque tem que ter, né, coisa para ele comer também. Então assim, essa questão de aceitar e de ficar preocupada e de sair pra comer e essas coisas do casamento estão sendo as coisas mais difíceis por enquanto. A parte boa de tudo isso é que, como ele tá comendo mais saudável, ele tá me fazendo comer mais saudável também, sabe? Eu tô começando a não achar tão ruim algumas verduras, algumas coisas. E como ele todos os dias tá fazendo suco verde, essas coisas todas, então aí ele me ensinou a fazer e eu tô fazendo e tô gostando. Então isso é um grande passo pra mim, gente, vocês não estão entendendo. E se você tá passando por isso, gente, você tem que procurar entender a outra pessoa, conversar, deixar ele te mostrar
o que é, o que não é, tá entendendo? Te explicar o que é que tá acontecendo. Assim, tem uma coisa que eu falei pro Otávio, que é o seguinte: eu não quero ver vídeo de bicho sendo morto. Eu não quero. É uma coisa assim que eu não gosto, eu não me sinto bem. Eu sei que acontece, mas eu não quero ficar vendo. Eu não quero ficar me sentindo mal e etc. Então, quando ele vai me mostrar alguma coisa sobre isso, ele me mostra vídeos que são animaizinhos correndo, não sei o que, ou então vídeos falando sobre vida saudável, sobre documentários, sobre essas questões mais saudáveis, veganismo, mas num lado mais científico e não da matança, tá entendendo? Então foi uma coisa que eu combinei com ele, que eu não quero que ele me mostre esses tipos de vídeos, porque ele, né, ele gosta de ficar vendo essas coisas, gente, e eu sei que pra algumas pessoas funciona, mas pra mim não funciona. Então procure pesquisar, procure acompanhar a pessoa no nutricionista, sabe? Pra você conversar com o nutricionista, pra ele te explicar, tirar todas as suas dúvidas. E apesar, assim, de você achar que é extremo, sei lá, se a pessoa que você tá é vegetariano ou que é um pouco mais tranquilo, mas se ela for vegana, que pode achar um pouco mais extremo, né? Tente estar sempre do lado dela, por mais que seja extremo, assim, que seja estranho no começo, que você fique com medo, procure aprender um pouco mais sobre isso e, que nem uma amiga minha disse, é por uma causa nobre. Então procure entender, tipo, eu super entendo essa decisão dele. Hoje em dia, assim, antes eu tava mais preocupada com a saúde dele e tal, mas hoje, como eu vejo que dá certo e que a saúde dele tá ótima, a saúde dele tá ótima, realmente, ele fez exame de sangue e tá ótima a saúde dele. Então, como eu vejo que as coisas estão dando certo, então assim, hoje eu super entendo a decisão dele. Eu entendo, não quer dizer que eu vou aderir pra mim, entendeu? É diferente, assim, é uma coisa que talvez, quem sabe, um dia sim e tal, mas, gente, é uma coisa assim que precisa ser bem pensada. Então é uma coisa que eu entendo, sabe? Que eu procuro apoiar, que eu procuro incentivar, sabe? Porque é uma coisa que ele se sente bem fazendo, então a gente tem que incentivar. E se tá fazendo bem pra ele, pra pessoa com quem você tá, por que não apoiar? E uma coisa que eu e o Otávio, a gente sempre conversa é como é que vai ser quando a gente casar, sabe? Porque tem a questão de, tipo, eu ainda comer carne, né? E ele não e tal. Então essas coisas, assim, a gente vai moldando e conversando ao longo do tempo. E se resolvendo, né? Porque a gente tem que estar sempre dialogando sobre essas coisas que podem mexer um pouco com a estrutura do casal, né? Bom, então é isso. Essas são as minhas dicas, certo? Pra caso você tenha aí um parceiro vegano ou vegetariano, mas é mais a questão do veganismo mesmo, porque o veganismo é um pouco mais extremo, assim, né? Para de comer muita coisa, tem que abrir mão de muita coisa, então pra outra pessoa pra pessoa que namora a pessoa vegana, é um pouco assim, né, chocante, né, no começo. Mas, então é isso, procurem entender, procurem conversar, procurem dialogar sobre isso, conhecer um pouco mais sobre o veganismo, sobre o vegetarianismo, procure se educar em relação a isso e apoie, porque, assim, por experiência própria, é uma coisa que tá fazendo o Otávio saudável, que ele tá se sentindo bem. Então, se a pessoa tá se sentindo bem com isso, esteja do lado dela, apoie e tal, entendeu? E deixe as coisas acontecerem, certo? E acompanhe sempre, lembre sempre de a pessoa ir no nutricionista, de fazer exames e tal, pra poder estar sempre acompanhando. Bom, então é isso, eu só quis mostrar um lado da moeda, né? Que é a pessoa que come carne, que tem um companheiro que não come carne, né? Nem leite, nem ovo, enfim. E depois eu vou tentar trazer o Otávio aqui pra poder conversar sobre o outro lado. Não esqueça de se inscrever no canal e de me contar aqui abaixo nos comentários o que é que você pensa sobre isso, se você já passou sobre isso, como você resolveu, vamos conversar, vamos trocar experiência que é bem legal, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, no próximo post no blog. Beijos e até a próxima!